Ataques de pânico são muito comuns em qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode ter e a qualquer época da vida dela, tá? E, por exemplo, uma pessoa que tem muito medo de avião e vai para e anda de avião pode ter um ataque de pânico. Ou alguém que está na iminência de um assalto ou de um acidente pode ter também. Ou também uma pessoa que usou maconha. Sob o efeito da maconha, a pessoa também pode ter ataque de pânico, né? Então, são coisas que podem desencadear, mas geralmente, assim, ter ataque de pânico não é o mesmo que ter transtorno de pânico, né? Então, assim, geralmente quem tem transtorno de pânico tem crise de pânico súbitas e inesperadas. Ele não consegue identificar muito bem de onde vem a causa dessa crise de pânico. Então, mas mesmo assim, dentro do transtorno de pânico, algumas crises podem ser identificáveis com algum desencadeante, né? E o que são os ataques de pânico? Nada mais são do que crise de ansiedade, né? Tem esse contínuo aí com ansiedade, mas uma ansiedade extrema, né? Lembrando que ansiedade é algo necessário pra gente, né? Evolutivamente falando, por exemplo, é um sinalizador de que existe um perigo, uma ameaça. Então a gente precisa dela. O problema é quando ela deixa de não ser mais adaptativa e não ser mais funcional, como o ataque de pânico é, né? Então, é o máximo de ansiedade que alguém pode ter quando tem alguma crise, quando tem ansiedade, é o máximo. Então, assim, geralmente chega num pico dentro de 10 minutos e dura em torno de meia hora, geralmente, né? E os sintomas são parecidos, só que exacerbados, né? Então, quando a gente está ansioso, a gente pode ficar um pouco trêmulo, pode ter um pouco de... aumenta a frequência cardíaca, aumentar a pressão arterial. Mas no ataque de pânico isso é muito pior. E sem contar que a pessoa é tomada por uma sensação de extrema angústia, de extremo desconforto, medo, pavor. Chega a pensar que vai morrer, chega a pensar que está tendo infarto, né? E nisso, além desses pensamentos, a pessoa tem muita batedeira, sente que o peito está doendo, sente náusea, calafrios, tremores intensos, pode ter muita tontura, enfim, e é um extremo mal-estar, físico principalmente, né? Teve um dia que minha mãe foi trabalhar e eu tive que ficar com a minha tia. E me deu uma crise de choro. Minha tia tentou me dar remédio, tentou me dar chá para ver se melhorava, mas não melhorava. E ela teve que ligar para minha mãe vir embora, que senão eu não ia ficar bem. Então, isso é o que acaba diferenciando, né? Quanto ao diagnóstico, a pessoa não basta, como eu falei, não basta ter ataque de pânico. A pessoa tem que não só ter alguns ataques de pânico, mas assim também, quem tem transtorno de pânico fica muito apreensivo em ter novos ataques. Porque é uma situação que deixa a pessoa muito traumatizada e porque é muito ruim. E não só isso, a pessoa fica muito preocupada com as consequências desse ataque de pânico. Então, assim, ter alguma doença no cérebro, ter uma doença no coração, ou, por exemplo, morrer por causa disso, né? Você tem que trabalhar com a pessoa para colocar na cabeça dela que aquilo é uma crise de ansiedade e que ela não vai morrer daquilo, né? E bom, e também o que é muito comum é as pessoas evitarem diversas situações da rotina dela com medo de terem um ataque de pânico. Então, por exemplo, a pessoa teve uma crise de pânico no supermercado tal, X. Aí ela evita a qualquer custo esse supermercado, crendo que não indo nesse supermercado ela não vai ter uma crise. Mas assim, a crise pode acontecer a qualquer hora, em qualquer lugar, né? Então ela para de evitar e isso fica reforçando ela. Então, se eu não for naquele supermercado, não vou ter crise de pânico, vou ficar assim, entendeu? Vou ficar mais seguro. Então tem gente que não sai de casa. Ou só sai de casa se estiver acompanhado de alguém, como fonte de segurança. Entendeu? Então, assim, se eu estiver junto da minha mãe ou do meu pai, eu não vou ter crise de pânico. O que não é isso que você tem que trabalhar, né? Assim, não, fique então com seu pai ou fique com a sua mãe, ou não deixe de ir em tal lugar para não ter crise. É sempre colocar para a pessoa que é uma crise de ansiedade, né? E que ela tem que se expor, não pode evitar esses lugares. Ficar perto da minha mãe me deixava mais tranquilo, porque ela me trazia segurança. Se eu não estivesse perto dela, parece que tava faltando alguma coisa. Eu só queria ficar em casa. Muitas das vezes eu deixava de fazer as coisas para ficar em casa, porque eu tinha medo, muito medo. Sentia vontade de chorar, medo de ficar sozinho no mundo.
Em relação à idade de início, na verdade, assim, em geral, começa-se quando a pessoa está na terceira década de vida, que a gente fala, está assim, em torno dos 20 anos em diante. Entre 20 e 25, mas pode acontecer qualquer idade, na verdade, inclusive na infância até, né? E é mais comum em mulher do que em homem, em torno assim de 2 a 3 mulheres para cada homem, para cada um homem. Em relação ao tratamento, basicamente assim, existem várias modalidades, então a gente pode usar a medicação e junto a gente deve usar também terapia, né? Geralmente terapia cognitiva comportamental, mas outros tipos de terapia também, como a psicanalítica, por exemplo. E quanto às medicações, a gente usa os antidepressivos, que são as principais classes, e os benzodiazepínicos, que são os tarja preta. Mas a gente, por ser tarja preta, tem outros riscos, então a gente costuma usar menos. E assim, na prática, a gente vê muito no pronto-socorro pacientes que chegam com crise de pânico e acabam encaminhando para o psiquiatra, mas em muitos pacientes a gente caminha para a atenção básica, para o médico generalista, né, ou para o clínico geral, enfim, para eles tratarem. Mas muitos pacientes também, assim, não tem uma obrigatoriedade de ser psiquiatra ou ser médico geral, mas alguns médicos gerais se sentem capacitados para tratar, outros não, né? Então acabam encaminhando para o psiquiatra. Em relação ao tratamento, geralmente, assim, ele responde bem à medicação, né? Então, em torno, assim, de um mês, o paciente já percebe que diminuiu a intensidade e o número das crises e pode até remitir com um mês de uso, porque quando o efeito da medicação do antidepressivo começa a ser visto. Mas, às vezes, o paciente pode permanecer um ano tendo crises ainda, mas com menos frequência. Pode continuar tendo, a gente pode usar a medicação de 2 a 3 anos, assim, em média, quando percebe que o paciente parou de ter crise. Mas mesmo depois que parou de usar a medicação, pode voltar. Então, assim, é uma doença crônica que geralmente os pacientes ficam mais tempo em acompanhamento, mais de 2 anos, enfim. Mas é por isso que tem que associar outras modalidades, não só a medicação. Então, a terapia cognitiva comportamental ou a psicanalítica, né? A terapia eu fiz com floral de Bach, já. E eu faço ainda terapia com psicólogo, até hoje. Eu faço acupuntura também, que ajuda bastante a dar uma aliviada na síndrome do pânico. É muito comum pacientes que têm transtorno do pânico desenvolverem a depressão secundária, né? Que é o mais comum. E é muito comum também que eles tenham outros transtornos de ansiedade comórbidos. Então é muito comum que tenham um transtorno de ansiedade social, que a gente chama comumente de fobia social, ou transtorno de ansiedade generalizada, ou transtorno de estresse pós-traumático, né? Agora, e também alguns podem acabar desenvolvendo quadros de abuso ou dependência de álcool, porque muitos pacientes tentam aliviar a ansiedade com o uso do álcool, né? Mas isso não é tão comum. Agora, sim, o que é importante no tratamento, por exemplo, em acolher a família e também muito bem o paciente, explicar bem a doença, é justamente tirar esse estigma de que o paciente é louco, porque tem isso, enfim, porque tem tratamento, o paciente pode ter uma qualidade de vida muito boa se tratado, né, e pode retomar a vida dele. Agora, realmente, se ele não tratar, quanto mais tempo ele não tratar, quanto mais a doença evoluir, quanto mais grave for, quanto menos apoio ele tiver da família, mais vai ser difícil essa recuperação, né? Mas, em geral, a recuperação é boa. Quanto às causas do transtorno de pânico, primeiro a gente sempre tem que pensar que em saúde mental, né, quando a gente fala de transtornos psiquiátricos, enfim, existem vários pressupostos teóricos nos quais a gente tem que se embasar para falar sobre a gênese, a causa, a etiologia de uma doença. Então, quando a gente está falando então a gente tem que levar em consideração a neurobiologia, até porque a gente, em cima desses pressupostos teóricos, a gente norteia uma conduta, uma terapia. Então, quando a gente fala no transtorno de pânico, qualquer outro transtorno mental, a gente tem que pensar nesse pressuposto neurobiológico e psicológico, né? Então, assim, tanto que a gente dá a medicação. Por quê? Porque a gente entende que existem alterações em sistemas neurais, né, relacionados à ansiedade, em pacientes que têm transtorno de pânico ou outros transtornos de ansiedade, e existem também alterações de neurotransmissores, você já deve ter ouvido falar de noradrenalina, serotonina, dopamina, enfim, né? Por isso que a gente usa medicações. Mas também a gente não pode desconsiderar que existe também um sujeito aí, que tem os conflitos dele, que tem as dificuldades dele,
que acabam se envolvendo no desenvolvimento também, né? Por isso que terapia psicanalítica é importante, porque ela parte do pressuposto que o inconsciente, que a pessoa tem algum conflito inconsciente, né? E isso sucintamente e simples, e de uma forma simples eu estou colocando. A pessoa tem um conflito inconsciente e é o jeito que o aparato psíquico dela dá de dar conta do conflito, então o sintoma do pânico aparece, né? O modelo cognitivo comportamental, por exemplo, vai focar no jeito que a pessoa interpreta os sintomas físicos dela e as interpretações catastróficas que ela tem em relação a ter um ataque de pânico. E a pessoa, quando tem ataque de pânico, ela acha que vai morrer. E ela tem essa crença muito forte, tanto que vai no pronto-socorro inúmeras vezes. Então, a pessoa, você tem que trabalhar isso com ela. Você não vai morrer, você não está tendo um infarto. Isso é ansiedade. Você tem que expor a pessoa a diversas situações as quais ela evita para ela começar a se acostumar com essa ansiedade diminuir. Então, assim, é uma abordagem, né? E além das medicações e das terapias que eu falei, o paciente pode se beneficiar também de outras técnicas alternativas, outras terapias alternativas. Então, homeopatia, a acupuntura, práticas de atividade física, como yoga, por exemplo, que diminui bastante a ansiedade, técnicas de relaxamento, enfim, técnicas que vão fazer com que a pessoa consiga diminuir a ansiedade dela ou torná-la mais funcional, né, no dia a dia. Muitos pacientes que a gente atende são muito religiosos, né, eles questionam como a fé pode, né, como as práticas deles podem ajudar com o tratamento da doença. A gente não coloca nunca nenhum impedimento, eu acho que o paciente tem que procurar o que vai ser melhor para ele, né? E a gente quer que o paciente fique bem. Então, se a religião, se a fé ajuda ele nesse sentido, acho que ele tem que continuar. E percebeu que ajudou, tem que se manter firme nesse sentido, né? Eu acho que o que mais me ajudou, além do tratamento, a gente tem que ter fé. Que tem alguém lá em cima que zela por nós. E além disso, tem também a psicologia, que ajuda bastante. Mesmo eu sendo ateu, enfim, eu nunca vou colocar um impedimento ou criticar o paciente em cima disso. Acho que o paciente tem que se sentir acolhido em todos os sentidos, principalmente no que ele no que ele acredita, para a gente poder minimamente ter um vínculo, né, uma relação. Senão isso se perde e o tratamento não funciona.